Bom dia, povo de Deus, estamos chegando aí no final desse congresso. Deus seja louvado porque até aqui o Senhor nos conduziu. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração nessa manhã e para todo sempre. Você que nos acompanha também pela internet, que Deus continue abençoando você e sua família com as mensagens. Que haja realmente um verdadeiro revivamento, uma reforma em nossa vida nos dias que estamos vivendo. Foi falado assim sobre muitos temas relacionados ao terceiro Elias. E eu confesso para vocês que eu tinha preparado uma mensagem em relação também à família. Mas aí Deus me direcionou para outra mensagem, porque nós já fomos bem abastecidos em relação ao terceiro Elias que começa dentro do lar. Mas eu quero dizer para vocês, e não eu que vou dizer, mas sim a Bíblia, o Espírito e Profecia, que o terceiro Elias que somos nós, o povo dos últimos dias, se estende também para fora do nosso lar. E vocês vão perceber que eu amo essa mensagem. Eu não consigo viver aqui nesse mundo se eu não proclamar essa mensagem que foi colocada nas nossas mãos para as outras pessoas também que precisam de salvação. Estão vivendo num mundo de trevas. Mas antes de nós estudarmos a Bíblia, peço mais uma vez que coloquem-se de joelhos para a gente fazermos a oração. Senhor nosso Deus e bom Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, prostrados diante da Tua presença, indignos como somos, pecadores, miseráveis, pobres e cegos e nus, carecendo da Tua graça maravilhosa, do Teu poder em nossa vida, para sermos, Pai, transformados e ajudar também outros a conhecer o poder da transformação que a Tua palavra traz. Mais uma vez, Senhor, pedimos humildemente, perdoa os nossos pecados e purifica-nos de toda injustiça, para que a Tua palavra possa encontrar entrada na nossa vida, para que possamos sair daqui desse congresso, não como chegamos, mas reavivados, transformados, com o desejo de cada vez ser mais semelhante ao Senhor, e também levar essa mensagem tão poderosa para as outras pessoas que não conhecem. Por favor, Pai, batiza-nos agora com Teu Espírito Santo. Dai-nos discernimento, e que os anjos maus se afastem daqui, e que só o Senhor possa reinar com a plenitude nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Vamos ler desde o verso 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. De modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora para o versículo 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castiga a terra com maldição. Aqui o profeta Malaquias, ele descreve a situação dos últimos dias da história desse mundo. Ele diz que, pois eis que vem o dia, Jesus está voltando, e diz que vai queimar como fornalha, e todos os soberbos, todos os que praticam o mal, serão como palha. O dia que vem os queimará. Mas antes que essa profecia se cumpra aqui, nós temos a de baixo que precisa se cumprir. O terceiro Elias, ele precisa dar uma mensagem de amor, de esperança, mas também uma mensagem de justiça, mostrando para os pecadores que se eles continuarem no caminho que estão, eles vão fazer parte desse grupo aqui de cima, porque o dia da volta de Jesus vai ser um dia que todos os soberbos, todos aqueles que praticam o pecado, eles vão ser destruídos para sempre. Então, o terceiro Elias, e oxalá que seja nós, na nossa geração, precisa dar essa mensagem para as pessoas também que ainda não têm esperança, não têm paz no coração, não têm uma transformação de vida. É claro que a gente viu durante toda essa semana que se passou, que o terceiro Elias começa dentro do nosso lar, mas não fica só no nosso lar. Precisa ser expandido para lares que não têm esperança, a qual nós temos. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito sublime, solene da história desse mundo. A gente está vendo com os nossos próprios olhos o que está acontecendo com o mundo. E tem muitas pessoas que estão descendo a sepultura sem fé, sem esperança, sem salvação. Eu fico às vezes me perguntando, será porque eu não estou fazendo o trabalho que Deus designou para que eu fizesse? Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele, mas em todos os aspectos de uma vida cristã. Em todos os aspectos de uma vida cristã. Nós temos que sim lutar com Deus, e é só Jesus que nos dá a vitória para vencermos o pecado, mas também existe o pecado do egoísmo espiritual, onde que eu só me preocupo em me santificar e esqueço de ajudar outras pessoas a se santificar, a se preparar para a volta de Jesus. Eu quero compartilhar alguns textos com você, do Espírito e Profecia, o livro Profetas e Reis, falando sobre o tempo de Elias, mas também ela fala sobre nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo. E ela chega dizendo assim, através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo direito em meio de apostasia. E para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, 1 Coríntios 10, 11. Ele tem especial significação. A história está o quê? Se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousam, contudo, milhares estão seguindo após os deuses desse mundo, riquezas, fama,
prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos, e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como o estavam os adoradores de Baal. Muito mesmo entre os que se declaram cristãos, têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua verdade. Assim são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. Hoje, como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida. E a pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Clamou Elias. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. É a mensagem para hoje. E a mensagem para hoje é: qual é a mensagem? Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Essa é a mensagem que o terceiro Elias precisa dar hoje. Caiu Babilônia, a grande Babilônia. Contudo, esta apostasia, apesar do vulto que tem assumido, não é universal. Nem todos no mundo são licenciosos e corruptos. Nem todos tomaram posição com o inimigo. Deus tem muitos, milhares cujos joelhos não se dobraram a Baal. Muitos tardos em compreender, mas plenamente o que se refere a Cristo e a sua lei. Muitos que estão esperando, malgrado as perspectivas que Jesus venha logo para pôr fim ao reinado do pecado e da morte. E há muitos que têm estado adorando a Baal ignorantemente, mas com quem o Espírito de Deus está ainda o quê? Lutando. Tem muitas pessoas lá fora que precisam conhecer a mensagem da salvação. Muitas pessoas que estão o quê? Esperando. Estão clamando para que Jesus volte. Mas elas não têm a luz que nós temos. Elas não têm. E nós precisamos levar essa luz para essas pessoas. E ela continua dizendo: esses necessitam o auxílio pessoal dos que têm aprendido a conhecer a Deus e o poder de sua palavra. Em tal tempo como este, cada filho de Deus deve estar ativamente empenhado em ajudar quem? Os outros. Quando os que têm compreensão da verdade bíblica procuram buscar homens e mulheres que estão ansiando por luz. E olha a promessa que eu e você temos. Anjos de Deus os assistem. E onde vão os anjos, ninguém precisa temer ir avante. Nós não estamos sozinhos nesta obra. Como resultado dos fiéis esforços de obreiros consagrados, muitos daqueles que estão lá fora tornarão da idolatria para o culto do Deus vivo. Muitos cessarão de prestar homenagem a instituições de feitura humana e se colocarão destemidamente ao lado de Deus e sua lei. Muita coisa está na dependência da incessante atividade dos que são verdadeiros e leais. E é por essa razão, olha só o que Satanás está fazendo comigo e com você. E é por essa razão, Satanás põe todo o esforço possível, no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente.
E o que ele faz comigo e com você? Ele leva alguns a perderem de vista a sua alta e santa missão e a se tornarem satisfeitos com o quê? Com os prazeres desta vida. Encaminha-os para o comodismo ou com o propósito de encontrar maiores vantagens terrenas, a se mudarem dos lugares onde poderiam ser uma força para o bem. Você percebe, querido irmão e querida irmã em Cristo, como Satanás ele tem trabalhado com o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus se desvie do foco? Continua. Outros, Satanás leva a desanimados, fugirem do dever, em face de oposição ou perseguição, mas todos estes são considerados pelo céu com a mais terna piedade. A cada filho de Deus cuja voz Satanás tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: que fazes aqui? 1 Reis 19, verso 9. Comissionei-te para que fosses a todo mundo e pregasses o evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. E a pergunta é: por que estás aqui? Quem te mandou? Aqui você percebe o quanto ainda Deus nos ama, porque diz que, mas todos estes que têm se desviado da obrigação que Deus colocou na nossa mão, da missão que Deus colocou na nossa mão, todos nós aqui, são considerados pelo céu como a mais terna piedade, porque Deus sabe que nós estamos vivendo num grande conflito entre o bem e o mal, e se nós não vigiarmos, e orarmos, e buscarmos a direção de Deus, nós vamos ficar na inatividade, nós vamos nos preocupar só com a nossa salvação. Mas mesmo assim, Deus ele tem o quê? A mais terna piedade. A cada filho de Deus cuja voz Satanás tenha conseguido o quê? Silenciar. É dirigida a pergunta: que fazes aqui? É o que ele fez com Elias. Olha o que Elias fez. Olha como Deus usou Elias. E de repente Elias, ele teve medo. E fugiu. Foi para uma caverna. E lá ficou. E sabe o que Deus fez? Foi atrás de Elias. Hoje Deus está atrás de mim e de você também. E Ele pergunta: por que você está aqui? Quem te mandou? Essa mesma pergunta que Deus fez para Elias ecoa ainda em nossos ouvidos como povo de Deus. Olha esse texto que lindo. A alegria que estava diante de Cristo, a satisfação que o sustentou através de sacrifício e sofrimento, foi o de ver pecadores salvos. Este deve ser o regozijo de cada seguidor seu, o estímulo à sua ambição. Os que sentirem, mesmo em grau limitado, o que a redenção significa para si e para o próximo, compreenderão em alguma medida as amplas necessidades da humanidade. Seus corações serão movidos à compaixão ao verem a carência espiritual e moral de milhares que estão sob a sombra de terrível maldição, em comparação com o que o sofrimento físico é tido na conta de nada. Jesus, ele não olhava para aquilo que ele estava sofrendo, mas ele olhava para as pessoas para quem ele veio salvar. E nós muitas vezes, por causa da perseguição, por causa do comodismo que temos, nós não queremos sair, nós não queremos sofrer. Mas Cristo sofreu por mim e por você. Hoje nós temos a salvação porque Cristo sofreu por mim e por você. Senão nós nem estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui.
Mas Cristo sofreu tudo isso e Ele não olhou para o seu sofrimento. Ele nos amou até o fim. E Ele continua olhando para mim e para você dizendo assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E mesmo assim Ele nos ama, Ele espera por mim e por você. Ele não pode terminar a obra se eu e você não estivermos conectados com Ele, junto nessa missão. Tanto a famílias como a indivíduos é feita a pergunta: que fazes aqui? Em muitas igrejas há famílias bem instruídas nas verdades da palavra de Deus que poderiam ampliar a sua esfera de influência, mudando-se para lugares necessitados da ministração que elas estão aptas a prover. Deus chama famílias cristãs para que vão aos lugares escuros da terra e trabalham sábia e perseverantemente pelos que estão envolvidos em sombras espirituais. Sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? E Deus advertiu para que isso não acontecesse. Estão formando colônias. É porque é mais fácil viver no meio do povo de Deus, sim ou não? Ou eu estou mentindo? Todos têm o mesmo pensamento, todos querem seguir a mesma reforma, mas não é plano de Deus isso. O plano de Deus é o quê? Deus chama famílias cristãs para que vão aos lugares escuros da terra e trabalham, sabem, perseverantemente pelos que estão envolvidos em sombras espirituais. A resposta a esse chamado requer espírito de quê? Abnegação. Enquanto muitos estão esperando que cada obstáculo seja removido, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus. E eu pergunto para você nessa manhã e para mim: o sangue dessas pessoas, as quais a gente conhece, que a gente é vizinho, que é amigo, pessoas de trabalho, a nossa família, se nós não fazermos nada por elas, ou pregarmos para ela, com a nossa vida primeiro, e depois se precisar falar, o sangue dessas pessoas vai cair sobre quem? Ezequiel 33. Leia lá. Olha o que diz mais aqui: por amor a vantagens seculares, a aquisição de conhecimentos científicos, os homens estão prontos a se aventurarem nas regiões pestilentas e a enfrentar dificuldades e privações. E a pergunta é: onde estão os que se disponham a fazer tanto pelo amor de falar aos outros do Salvador? E ela chega a dizer assim: companheiro cristão, Satanás conhece as tuas fraquezas. Apegue-te, pois, a Jesus, permanecendo no amor de Deus, poderás resistir a cada prova. A justiça de Cristo unicamente pode dar-te poder para te opores à onda do mal que está inundando o mundo. Acrescenta a fé à tua experiência. A fé faz leve cada fardo, alivia cada fadiga. Providências que são agora misteriosas poderás compreender por contínua confiança em Deus. Anda pela fé no caminho que Ele traçar. Não olhe para os obstáculos, para as dificuldades, mas olhe para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar a ser uma bênção para as outras pessoas. E ela diz ainda mais: sobrevirão provas, mas prossegue avante. Olha as promessas. Isto fortalecerá a tua fé e te preparará para o serviço. Os registros da história sacra são escritos, não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que opere nos servos de Deus no passado, que operou nos servos de Deus no passado, possa operar em nós.
De maneira não menos acentuada, o Senhor operará agora, onde quer que haja corações de fé, para serem o quê? Canais de seu poder. E muitas vezes a gente duvida desse poder, sim ou não? A gente começa a olhar para todas as dificuldades que estão ao nosso redor, e Satanás, ele lança essas dificuldades. A serva do Senhor diz que sobrevirão provas. Sobrevirão provas. Porque nós estamos inseridos dentro de um grande conflito. Enquanto nós dormirmos espiritualmente, Satanás trabalha furtivamente. A nós, como a Pedro é dito: eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu rogarei por ti para que tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 e 32. Olha a promessa para mim e para você. Isso traz estímulo, isso traz coragem, traz ânimo, traz força. Cristo jamais abandona aqueles por quem Ele morreu. Nós podemos deixá-lo sendo esmagados pela tentação, mas Cristo jamais pode deixar aqueles por quem pagou o resgate de sua própria vida. Essa é a promessa para mim e para você. Que estranha obra Elias teria feito enumerando Israel, quando os juízos de Deus estavam caindo sobre o povo apostatado. Ele podia contar somente um do lado do Senhor, mas quando disse: só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem, a palavra do Senhor o surpreendeu. Fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Que nenhum homem procure enumerar Israel hoje, mas cada um tenha um coração de carne, um coração de branda simpatia, um coração que, à semelhança do coração de Cristo, se expanda para a salvação de um mundo perdido. Eu tenho alguns minutos ainda, Deus tocou no meu coração para falar isso. Não vou julgar ninguém, não vou condenar ninguém aqui. Eu preciso cuidar da minha salvação. Mas, irmão, Satanás, ele tem trabalhado entre o povo de Deus de uma maneira muito forte. Satanás tem feito com que o povo de Deus se desviasse da missão pela qual o povo de Deus foi chamado. E tem surgido muitas questões no nosso meio aí. Isso é distração. Enquanto a gente está distraído com questões que não levam para lugar nenhum e não é ponto de salvação, nós esquecemos que tem pessoas lá fora que precisam ser salvas. Nós esquecemos que tem pessoas dentro do nosso lar que precisam ser salvas. E a gente é distraído por essas coisas. Começa a haver debates. Começa a haver imposições. Ah, mas se você não aceitar essa mensagem, um monte de luz nova está vindo aí. Muita luz nova. Pelo amor de Deus, irmãos, cuidado com isso. Pelo amor de Deus, Satanás, ele tem feito isso para que o povo fique distraído e não se santifique e leve a mensagem para as outras pessoas. Muitos debates eu tenho visto sobre a natureza humana de Cristo, pós, pré. Ah, se você não aceitar isso, você está perdido. Isso não leva para lugar nenhum. Mas se eu creio que Cristo, Ele é poderoso para me dar poder para vencer o pecado, isso é basta. Outra questão que tem sido debatido, movimentos saindo da igreja, questão do Espírito Santo. Teve pessoas que falaram para mim: se você não crer desse jeito, você está perdido. Porque a igreja é Babilônia. Vocês têm percebido como Satanás, ele tem feito essas distrações entre o povo de Deus? Porque quando o povo de Deus está nessas distrações, pessoas lá fora estão morrendo sem salvação, sem esperança. E nós vamos morrer mesma coisa. Porque isso não leva a lugar nenhum, isso não é ponto de salvação. E vocês percebem que isso tem acontecido de uma maneira muito forte dentro do povo de Deus.
Outra questão, o rei do norte, quem é? Turquia, Papa. Nós não temos luz sobre isso. Deixa as coisas acontecer. Uma única coisa que nós temos que ter em mente é que o decreto dominical vai sair da onde? Estados Unidos. Ponto final. E muitas pessoas hoje ficam preocupadas. Olha as manifestações, o decreto vai sair. Para de pensar nisso. Pense na sua preparação, na preparação da sua família. E continue levando a mensagem. Porque no momento certo, Deus vai revelar para nós. Por isso, olha só o que a serva do Senhor diz. Isso aqui é muito sério. Que nenhum homem procure numerar Israel hoje, mas cada um tenha um coração de carne, um coração de branda simpatia, um coração que a semelhança do coração de Cristo se expanda para a salvação de um mundo perdido. Foi para isso que eu e você fomos chamados, não para fazer especulações. Isso é obra de Satanás no arraial de Deus. Eu tenho tirado isso como lição para mim. Eu digo para vocês que há 8 anos, 9 anos atrás, eu fui levado por ventos de doutrina. Eu e a minha família. Chegamos até a guardar um sábado lunar. Outra heresia que está sendo pregado. Festa das cabanas. Isso é salvação pelas obras. Tem que usar barba, se não tiver barba não vai para o céu. Tem que usar o véu, senão não vai para o céu. Nós estamos retrocedendo, desde nos avançar. Retrocedendo, nós estamos querendo nos salvar pelas nossas obras. A palavra de Deus diz que as nossas obras são como o trapo de imundícia. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Paulo chega a dizer em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que nós precisamos, de Jesus na nossa vida. E seguir o que Deus deixou determinado. Jamais posso me levantar, irmãos e irmãs, jamais, pelo amor de Deus, não se levante dizendo que a igreja é Babilônia. Deus não deu essa autoridade para mim e para você. Nós temos que gemer e suspirar a apostasia dentro da igreja, muita. Mas a serva do Senhor, Deus inspirou ela e mostrando que isso ia acontecer nos últimos dias, apostasia ômega. Quando Jesus mostrou para ela a apostasia ômega, ela disse, Senhor, eu não quero mais ver isso. Se você acha que está difícil, vai piorar. Mas qual é o nosso dever como servos de Deus? É gemer e suspirar pelas abominações que acontecem dentro do povo de Israel. E cuidar para a gente não fazer parte. É lutar com Deus. Para sermos reavivados, transformados. E darmos o alto clamor. A serva do Senhor diz em Mensagem Escolhida, volume 1. Que a gente não pode ficar esperando que toda a igreja seja reavivada. Ela diz que o revivamento é individual. Busque o Senhor você de todo o coração. Segue a luz que Deus deixou. Não caia nessas teorias de nova luz, nova luz, nova luz. Se nós não estamos vivendo nem a antiga luz que recebemos, 100.000 páginas do Espírito de Profecia. Temos a Bíblia. A serva do Senhor disse que se nós estudássemos a Bíblia como deveria estudar, não precisaria do dom profético. Olha como nós estamos como povo de Deus. Mas mesmo assim Deus, Ele nos ama. Ele está ansioso para que a gente se desperte dessa mornidão espiritual e se envolva na missão de santificação e de missão. Que nenhum homem procura numerar Israel hoje, assim como Elias fez. Só eu, Senhor? Hoje tem muita gente que está dizendo isso. Olha, só eu, porque eu estou no campo, estou me santificando. A igreja, não, a igreja está é Babilônia, apostasia. Será que esse é o sentimento que Cristo tem pelo seu povo? Pela sua igreja? Me mostra dentro da Bíblia, Espírito e Profecia, se esse é o sentimento que Deus tem pelo seu povo. Nunca. Nunca. Se eu tenho alimentado esse sentimento, não vem de Deus.
Mas se eu tenho chorado, clamado, orado, Daniel capítulo 9, Senhor, nós pecamos. E Daniel era um homem santo de Deus, mas ele na oração dele, Senhor, nós pecamos contra ti, deixamos a tua lei. Isso é amor incondicional. Isso é ter o Espírito de Cristo, a ponto de dar a minha vida pelo meu irmão que ainda está lá no erro. Mas não. Vocês percebem como Satanás ele tem trabalhado com a igreja dele, com a igreja de Deus nesses últimos dias? Ou você vai para o extremo, ou você vai para o liberalismo. Cristo é o centro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Quando eu tenho o Espírito de Jesus na minha vida, eu vou amar, eu vou ser misericordioso, eu vou perdoar. Não quer dizer que eu preciso agora ceder às verdades que estão escritas. Não. Continue seguindo, prosseguindo, crescendo na graça. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Mas em relação com o meu irmão, qual é o sentimento, qual é o pensamento que eu tenho para com ele? Irmãos, essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje. Não leve isso como crítica, acusação, não. Mas leve isso como um despertamento. Leva isso como uma repreensão de amor que Deus tem por cada um de nós. Hebreus capítulo 12 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrependa-te. Nós temos que entender a nossa condição como povo de Deus, é uma condição laodiceana. Por isso Deus tem nos levado para cá, Satanás, para cá, para lá, e tem trazido várias heresias para o povo de Deus, e várias questões, e eu quero ver Jesus voltar na minha geração, porque eu fico olhando para esse mundo, irmãos. O que você espera desse mundo ainda? Quantas pessoas nesse momento estão sendo destruídas por Satanás? O que tem de bom nesse mundo? Não tem mais nada de bom. Só dor, sofrimento, destruição. Se você vê os jornais desse mundo, é só sangue. É só ser humano sendo destruído pelo ser humano, onde que Satanás está 100% atuando. Por isso a irmã White diz que a gente não deve nem olhar essas notícias, porque o nosso coração vai ficando duro. E a gente começa a achar que isso tudo é normal. São pessoas pela qual Cristo morreu. E a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa manhã é: o que fazes aqui? É a pergunta que Deus fez para Elias. O que fazes aqui? Com essa pergunta eu convido você a se colocar de joelhos para a gente orar. Nosso Deus e bom Pai, obrigado porque a cada dia a Tua palavra ela tem se renovado sobre a nossa vida. Nesse momento, com humildade diante do Senhor, nós estamos aqui prostrados pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós como um povo que fomos chamados para ser luz. E muitas vezes temos demonstrado trevas em nossa vida. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. E nos reaviva e nos transforma para cumprirmos a missão que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos a termos o Espírito de Cristo. Ajuda-nos a sermos um povo regenerado, transformado, capacitados pelo Senhor para cumprirmos a missão que o Senhor deixou para esta igreja nesses últimos dias.
Pai, e entendemos que esta é a última igreja, não existe a oitava igreja. Mesmo em meio à apostasia dentro do teu arraial, Senhor, o Senhor disse que há homens que não dobraram o joelho a Baal, e queremos ser numerados juntos desses homens, dessas mulheres que não dobraram o joelho a Baal, mas queremos ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo para proclamar as 3 mensagens angélicas que o Senhor concedeu a essa igreja, para que proclamasse, para que pudéssemos ver Jesus voltar na nossa geração, Pai. Tem misericórdia de nós, por favor. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, e não nos repulse da Tua santa presença, Pai. Mas nos ajude a sairmos daqui, desse congresso, nesse ano novo que está começando, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Por favor, Pai, nós te pedimos e te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.